O que acontece com os atores que começam a trabalhar juntos e dá BO na vida, minha gente? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E lembrando que no dia 8, amanhã no caso, né, mas você provavelmente vai estar assistindo já depois da estreia, não importa a hora que estiver assistindo, vai estrear Café com Aroma de Mulher na Band às 8h30 da noite, a partir do dia 8 de maio de 2025. Mas, você sabia que Levi e Laura também tiveram conflito nos bastidores, assim como está tendo o Cauã Raymond com Bela Campos? Nesse vídeo vamos falar sobre isso, falar sobre essas duas tretas das novelas das 9, né? Aonde, tanto nas duas histórias, aparenta que as pessoas mais jovens na profissão não aceitam receber dicas e ordens dos mais velhos. Então vem comigo para saber mais nesse vídeo de hoje. Então clica no joinha, deixa seu like que é muito importante e claro, vem se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado sempre quando a gente lançar um conteúdo novo, ok? Conto com você. E temos também aqui no canal o plano de membros, pessoal, para você se tornar membro, concorrer a sorteios e ter acesso a benefícios exclusivos e também ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, ok? Então vamos embora agora para entender um pouco dessa polêmica que aconteceu com Laura Londoni e William Levy e também comparar um pouquinho com Bela Campos e Cauã Raymond. Bom, passei desodorante e não venceu ainda, né? Porque se a Bela Campos estivesse aqui, ia falar que está com CC. Então, para evitar qualquer encrenca, eu já passei desodorante ali, né? Um Rexona 48 horas para garantir que não haja incomodação. Minha cadela está ali perto, pode reclamar. Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, o que está acontecendo, pessoal? Café com Aroma de Mulher foi gravado na pandemia, certo? A princípio, foi divulgado que seria protagonizada por William Levy e Carmen Villa-Lobos, os dois que seriam os protagonistas da história. Mas aí aconteceu que entrou Laura Londoni. Aí saiu um burburinho por trás de que ela foi contratada porque ela era sobrinha de um executivo da emissora. Por isso foi escolhida para ser a gaivota. Mas arrasou no papel, estava muito bem no papel. Só que dizem que no começo ela começou, né, antes de começar as gravações, ela participou de um podcast aonde a apresentadora desse podcast mostrou para a Laura umas fotos, aquelas primeiras fotos que o Levi tirou lá em 2000, quando ele era modelo de roupa íntima. Ela viu aquelas fotos que foi apresentada para ela num podcast e chegou nos bastidores mostrando para todo mundo aquelas fotos onde aparece tudo. Vocês devem lembrar, mas cueca transparente lá que o Levi usava. Mostrou para todo mundo e reza a lenda que Levi não gostou dessa história. O próprio Levi deu uma entrevista, acho que em 2021, para Canela TV, e ele falou que não gosta de lembrar daquele momento, né? Que ele, na verdade, ele pediu para ser apagadas as fotos, mas os outros sites impossível apagar porque está por todo canto, né? Bom, ela começou a mostrar para todo mundo e chamar ele de William dele. Era visível o desconforto de William com essa situação. Olha só esse story para você relembrar aqui como a risada dele de desconforto. Veja só. William Deli, o que usted sienta. William Deli, que me ayude. Los truquitos y vea cómo me tiene. Yo no sé de qué aprendiendo truquitos también. Truquitos a William Deli. Es que aprendiendo de tuyo. Bom, e além disso, outra coisa também que chama atenção na época de Laura e William, já vou falar sobre o Cauã Raymond também. O que chama atenção na época do William e Laura, certo, na época de Café, é que a própria Laura Londoni, pouco tempo atrás, deu uma entrevista e falou que realmente ela e o William não se entendiam, porque os dois tinham uma alma muito forte, um espírito muito forte. Né, o temperamento muito forte. Então era, digamos que positivo com positivo se batendo, sabe como? Era dois pedaços de fogo se batendo. Claro que não vai chegar a lugar nenhum, é só tiro, porrada e bomba, né? E aí, Laura contou numa entrevista que nas cenas, o William, antes de começar a gravar, por exemplo, uma cena de tensão na novela, onde a Gaivota e o Sebastião tinham que estar meio brigados um com o outro, diz que o William, antes de gravar a cena, ele mudava o comportamento com ela. Começava a tratar ela mal, meio seco, meio grotesco, né? E ela pensava, ué, mas o que eu fiz pra ele? Por que ele tá me tratando assim? E aí ela entrava em cena preocupada. Ela mesma falou isso, né? Preocupada, meu Deus, mas o que eu fiz pra ele? Por que ele tá me tratando assim? Será que eu falei alguma coisa? E ela entrava tensa na cena. E aí depois o William falava, não, eu realmente, eu fingi estar brigado com você, estar bravo contigo, pra você entrar na cena, pra você aparentar mesmo uma tensão. Pra mim, isso daqui ele chamou ela de sem profissionalismo, né? Que teve que forçar uma situação pra ela
atuar na cena. Mas enfim, aconteceu isso, né? Aí perguntaram depois pro William no tapete vermelho, né, sobre essas declarações da Laura, e ele falou que não viu, ele só ia falar depois que visse o que ela falou, né? Mas enfim, além disso, pessoal, o William Levy é produtor. Ele já abriu, inclusive, em 2019, a sua empresa, William Levy Entertainment, onde ele produziu um filme. Inclusive, o novo filme Barro um Vulcã, que ele vai estrear agora em junho, é em parceria com a produtora dele. Mas, como o Levy é produtor e tem anos de televisão, de novelas, ele deve saber muito bem, por exemplo, como se enquadrar numa cena. Opa, você fica melhor aqui. Não, você fica melhor aqui. E aí, ele dava dicas para Laura. E parece que a Laura não gostou disso, né, dessas cutucadas. Ou seja, ele queria ensinar para ela. E é o que está acontecendo com Bela Campos e Cauã Raymond na novela Vale Tudo da Globo. Porque assim, a Bela Campos, ela, digamos que ela é novata na atuação, ela chegou agora, há pouco tempo, né, é a primeira novela das 9 dela e tal, e Cauã Raymond já fez mais novela do que eu já fiz, do que eu já dei beijo, né. Então assim, o Cauã, ele tem uma experiência e ele também é um produtor, ele também tem uma mini produtora. Ou seja, ele tem um conhecimento, opa, aqui é melhor, opa, esse enquadramento é melhor. Nunca houve reclamação do ator, porque ele fede, porque tá. Não houve, que tem CC, suvaqueira, né? O meu tá começando já. Mas né, nunca houve reclamação. E agora tá havendo essa reclamação e isso chama muita atenção. Porque, cara, nunca reclamaram dele. E ela chegou agora e, segundo consta, o Cauã também tá dando dicas pra ela. E parece que ela não gostou. E começou a reclamar dele, porque ele fede CC, porque ele é grosseiro, porque ele é machista e né? São algumas coisas que dizem por aí. Mas vamos lá, minha gente. Analisando tudo isso, Cauã Raymond, anos de televisão, Bela Campos, poucos anos. É uma honra a gente poder receber uma dica, você entrar num trabalho, alguém que está há anos naquela profissão te ensinar. Isso é maravilhoso, só que tem gente que não aceita. Tá? Tem gente que não, eu não quero, porque você tem o mesmo trabalho que eu, a mesma função, você é mais velho que eu, não importa, sabe, tem que aproveitar, só que não gosta, e parece que com Laura Londoni aconteceu a mesma coisa, não gostou, e a Laura mesma já falou que Levi é machista, ela mesma declarou, né, que o William Levy é um pouco machista, um pouco, né, daquele jeito grosso, assim, e tal. William y yo tenemos los dos carácter fuerte. E na verdade, o que acontecia mesmo é que, na verdade, o William e eu, os dois, temos um caráter muito forte, Y maneras de pensar muy diferentes. Entonces, e maneiras de pensar muito distintas, muito diferentes. Então eles pensavam diferente, mas além de pensar, cada um queria do seu jeito, era uma cabeça dura, né? Nenhum cedia, os dois iam com a sua mente até o fim, com a sua ideia. en el momento en que llegábamos a pasar las escenas o a revisar ya en el set, E às vezes chegava o momento da gente revisar as cenas, o roteiro, já lá no estúdio de gravação, né? Quando a gente chegava para revisar as cenas. porque es verdad que no pasábamos las escenas antes, porque, E na verdade é que a gente não passava, a gente não ensaiava as cenas antes. no sé, es como el método que él tiene. A mí me gusta pasarlas en Porque, não sei, é o método que ele tem, o William tem, né? Mas eu gosto muito de passar as cenas antes, pra mim eu gosto muito disso, de passar antes, ensaiar antes das gravações. hacía falta eso. Entonces siempre llegábamos como en ceros al set. E eu sentia falta disso, porque a gente sempre chegava no estúdio como zerado, zero, sabe? Sem ensaio, sem nada. Y en ese momento de llegar al set, él tenía un punto de vista muy diferente al que yo tenía. E nesse momento que a gente chegava no set, ele tinha um ponto de vista muito diferente do que eu tinha. Él tenía un punto de vista un poco más, como de un hombre más fuerte, Ele tinha um ponto de vista, como assim, de um homem mais forte. pero que en realidad los personajes nos daban para que Gaviota es el personaje fuerte y Sebastián es un personaje mucho más dulce y bajito. Que na verdade nos deram esse personagem, que a Gaivota fosse o personagem mais forte, mais assim, e o Sebastião fosse aquele personagem mais doce, mais fraco, né? Que era a Gaivota empoderada e o Sebastião era o que era enganado e tal, né? En eso, y a él eso yo siento que le molestaba porque como él considera, digamos, lo que significa la hombría o la Eu sentia como isso incomodava ele, porque talvez ele sentia como isso afetasse a sua masculinidade, o seu lado homem, a sua masculinidade. masculinidad. Ela sentia como isso incomodava ele. Essa história da Gaivota, a mulher será forte e ele, o homem, ser o fraco. Entonces, Bueno, él pero sentía que sin, eso sin, atentaba sin ofender, directamente además, pues que estamos... Era un punto de vista un poco más machista, Aí a Eva fala, bom, sem ofender, sem nada disso, mas era um ponto de vista machista que o William Levy tinha. quizás. Claro, para mí, según yo sí. Bom, sim, para mim, segundo eu, sim, era um ponto de vista machista. Segundo a Laura, era um ponto de vista machista. Só que eu acho que por eles ter essa experiência de produtor, e de anos de experiência na televisão, ele deve saber onde fica melhor, dar dicas pro diretor, dar dicas pro ator ali do lado pra Laura, ó, vamos fazer assim e tal. E não gostou, né? E com Bela Campos e Cauã Raymond eu acho que é a mesma coisa. Aí a gente percebe um pouco que a Bela é um pouquinho mais... o ego muito alto, porque esses tempos atrás eu estava assistindo Fofocalizando e a repórter do Léo Dias estava lá na praia, onde eles estavam gravando uma cena.
A repórter falou que eles não estavam conversando, era cada um de um lado ali, acabou e pronto. Ela conversou com o Cauã deu atenção para a repórter, conversou, brincou, tal. E quando ela perguntou sobre Bela, o Cauã só pulou o assunto e não falou nada, né? Agora, quando ela foi falar com a Bela Campos deu um sorrisinho e falou, você está nos acompanhando? Aí a repórter perguntou, mas e como é que tá a tua situação com o Cauã, Bela, não sei o quê? Fechou a cara e foi pra van com 3 monstros do lado, musculoso, assim, os segurança. Acho que não dá licença, falou pra repórter, né? Aí eu fico pensando, o Cauã andando sem nenhum segurança, né? E a Bela Campos com 3 segurança, será que é a Globo que mandou colocar ou ela que quis? Porque, pô, cara, custa falar alguma coisa? O Cauã pelo menos falou, mesmo desconversando a situação, ele conversou. Agora, me desculpe, né? Mas ela tacar o segurança pra cima da repórter e não falar, aí mostra realmente que ela é uma estrela, se acha com estrelismo, né? É complicado, minha gente, né? Mas agora eu quero que você veja essa reportagem aí do William e da Laura, tá? Lá no estúdio eu gravei, para vocês entenderem um pouco melhor da polêmica de Laura Londônio e William Levy da novela Café com Aroma de Mulher, que estreia no dia 8 de maio de 2025. No caso, amanhã, na TV Bandeirantes aqui no Brasil, às 8h30 da noite. E lembrando que a partir do dia 8 de maio, as nossas lives aqui do canal serão às 21h30. Quando a novela Café acabar na Band, a gente inicia a nossa live no YouTube. Então eu espero vocês todos os dias aqui após a novela Café, ok? Vamos ver a reportagem então. Não esquece do joinha, viu? Segundo informações, a Laura Londoni ficava nos bastidores. William dele disse que mostrou as fotos dele íntima para todo mundo do elenco, tá? E Levi não curtiu. Ele tentou levar na esportiva, mas não aguentou, segundo rumores, né? E aí, inclusive, até no começo das gravações, quando tinha, sempre faziam festa, porque como era tempo de pandemia, o elenco ficava só entre o elenco. Eles não tinham muita liberdade de sair e voltar, né? Era mais entre eles. Então eles faziam festa entre eles e tal. Laura e Levi sempre iam nos mesmos eventos. Depois de um tempo, começaram a ficar mais secos um com o outro, sem postar coisas um com o outro, né? Gravaram cenas e disse que o clima ficou pesado. Diz que Levi, não sei se ele chegou a brigar com ela, o que deu, mas disse que eles não se suportavam muito e o clima não era muito bom. Saiu até rumores, disse que Levi não queria beijar ela, né? Diz que ele não queria beijar a Laura em cena, nem nada disso. Mas fez as cenas de beijo e tal, né? E disse que o clima ficou pesado entre eles. E realmente tem cenas que aparentemente não era lá muita química, certo? E aí foram levando a novela, depois teve várias festas, né, durante os intervalos de gravações, e nas festas que a Laura estava presente, o William Levy não estava. E nas festas que o William estava, Laura não estava, eles não se encontravam mais. E aí o que chamou a atenção depois de tudo isso, é que quando acabou, no dia que acabou as gravações da novela, Levi parou de seguir a Laura. E no dia que teve a despedida do elenco, a Laura parou de seguir o William. Pararam de se seguir. E Laura negou sempre os rumores de briga. Porque nós não brigava, nós se damos bem e tal. Até que um dia ela não aguentou e falou a verdade. Ela falou que não é que a gente brigou, é que a gente tem personalidades diferentes. Ele trabalha de um jeito e eu de outro. Isso com certeza deixou a gente num clima meio pesado. Ela mesma falou, tá? Inclusive nesse vídeo ela vai falar sobre isso. E depois desse vídeo, perguntaram para o William sobre essas palavras da Laura e Levi reagiu e ficou mal-humorado. Eu vou mostrar para vocês e vou querer a opinião de vocês. Levi hacía sentir incómoda a Laura Londoño para William Levy fazia a Laura Londoni se sentir incômoda que sus escenas en Café con Aroma de Mujer salieran más intensas. Para que suas cenas em Café com Aroma de Mulher saíssem mais intensas. Era isso que ela falou. Aquela vez depois que ela começou a negar tanto, que tinha uma indiferença entre os dois, ela então falou a verdade. Ela falou, olha, Levi tinha um jeito diferente de trabalhar. Ele deixava eu tensa. Eu imaginava ele, ficava pensando, por que ele tá bravo comigo? Então, ele me deixava brava para mim poder gravar a cena, porque era uma cena tensa que eu tinha que estar brava. Então, eu fazia a cena melhor porque eu tava brava de verdade. Né? Enfim. Sentirse! La actriz se lo confesó a People en español. A atriz confessou através da People em espanhol. A él le gusta imprimirle como adrenalina al momento de la escena. A ele, o William Levy, ele gosta de trazer adrenalina no momento das cenas. Ou seja, trazer sentimentos reais para a cena. Entonces, no se sabe del todo sus guiones. Ou seja, não sabemos de todos os seus roteiros, né, seus guiones, seus roteiros. Pero para él esto es todo un método.
Mas para ele, para o William, é todo um método que ele tem, en donde él busca, digamos, recrear entre las personas, que é um método que ele usa então para recriar entre as pessoas que ele está trabalhando, entre los actores, digamos, entre os atores, digamos, né, ou quem está contracenando com ele, os atores e tal, las emociones que la escena debe tener. as emoções que as cenas devem ter, né? Ou seja, ele procura, se a cena é para você estar triste, ele vive fazer uma coisa que te deixe triste, para você na cena estar real. Cara, que complicado, né? Entonces yo como actriz eso yo busco esas emociones en el momento de la escena. E aí ela falou, eu como atriz, não, eu busco essas emoções na hora da cena. Eu não faço isso antes da cena, deixar um clima tenso pra cena sair tensa. Eu procuro trazer isso na hora da cena, e já o William Levy não. É o que ela conta, né? Só que eu não sei, pra mim que era só com ela isso. E, né, enfim, ó, vamos continuar vendo aqui. No por fuera de la escena. Né, eu procuro trazer a emoção na hora da cena, não por fora da cena, não fora antes da gravação, criar um momento tenso para na hora da gravação ficar tenso. Me decían, yo lo busco por fuera de la escena, trato de generar, si la escena es incómoda, trato de generar esta incomodidad por fuera. Né, e Levi é assim, se a cena é incômoda, ele trata de trazer o incômodo fora das cenas. Cara, pra mim que isso aqui é uma boa desculpa pros dois não se suportarem, sabe? Porque nos pasaba, había momentos que yo decía, pero ¿por qué este señor está así conmigo? Né, mas ela falava e realmente me deixava incômoda, porque eu pensava, por que esse cara tá assim comigo? Tá incomodada comigo? Por que esse cara tá assim comigo, bravo comigo, me olhando torto, né? Ela ficava pensando, e aí automaticamente ela ia pra cena incômoda. ¿Qué pasa? Está raro. E eu pensava, mas o que acontece? Ele tá estranho, né? Después hacíamos la escena, lo que fuera, yo le decía, ¿qué es lo que pasa? Me dice, ¿viste que la escena era incómoda? Bueno. Aí depois da cena, né, eu perguntava o que aconteceu. Ele falava que, olha, a cena era incômoda, então eu te deixei incômoda antes disso. Yo generé eso antes de, para que llegara la escena. E eu gerei isso antes da cena para que na hora da cena você estivesse com a emoção correta. Tenemos Né? Então, cara, realmente, aí ela tá dizendo escancarado que tiveram, sim, brigas, né, e tal, mas que Levi fazia isso. Ela sozinha tá se chamando de uma atriz ruim. Ela não é uma atriz ruim, ela é uma atriz muito boa. Mas se Levi usava desse método é porque a atriz não era boa. E a única atriz que eu ouvi falar sobre isso, nenhuma outra atriz falou que o Levi era assim. Nenhuma outra. Será que é verdade? Aí perguntaram para o William, que ele foi no festival dos prêmios Platino. Perguntaram para ele sobre essas declarações de Laura. E ele falou a respeito, olha. Não podíamos deixar de perguntar. Porém, não podíamos deixar de perguntar, né, a questão da Laura. Olha. Por las recientes declaraciones de su compañera Laura Londoño. Né, pelas recentes declarações de sua ex-companheira de protagonismo, né, Laura Londônio, que trabalhou com ele em Café Coroa de Mulher, olha. Ah, sim? Aí Laura, daí a repórter fala ela, dele, sim. Pero incomoda em que sentido? Dele, mas incomoda em que sentido? Né? Por que eu deveria me incomodar com a Laura? Não sei o que decía, es que não sei por que me hace sentir incômoda. Ela falou, não sei, é porque ela falou que você fazia ela se sentir incômoda. De repente quando gravo. Né? De repente quando ia gravar você deixava ela incômoda. Não sei, eu não he visto isso, tendrá que verlo primeiro para decirte o que passa, não sei. Ele fala, não sei, eu tenho que ver isso primeiro para falar o que acontece, para poder explicar o que acontece. Porque ele não tinha visto até então essa declaração da Laura. O que habrá dicho, ou não sei se lo estás malinterpretando, o que habrá dicho ela. Né? E não sei se ela estava mal interpretando o que eu fazia, se ela estava me interpretando errado o que eu fazia na história. Pero primeiro que tenho que ver o que dijo. Né? Mas primeiro de tudo que ela viu o que ela disse, né? Antes de falar alguma coisa. Ele falou primeiro que ela viu o que ela disse para me poder falar uma coisa. Daí a repórter fala, mas ela declarou que você fazia ela se sentir incômoda. Primeiro tenho que ver o que dijo. Dele já bravo. Primeiro eu tenho que ver o que ela disse, repetindo o que ele falou. Por que lo dijo? Porque a lo mejor tu lo estás malinterpretando. Porque o que ela disse talvez ela tenha mal interpretado. Então déjame primeiro ver sua entrevista e depois Então deixa primeiro ver a sua entrevista. Vou contestar. Para depois poder contestar, responder, né? Realmente ele ficou ali de um jeito bem mal-humorado, né? Ao tocar no nome da Laura e tal, e ficar perguntando. Porque realmente, se o cara não viu a reportagem, né? Perguntar uma coisa dessa também é complicado. Mas aí ele disse que ela eu preciso ver o que ela falou para ver se não estava mal interpretando o que eu estava fazendo.
Sei lá, né? Realmente nunca vamos saber se ele chegou a ver essa entrevista ou não, né? Mas assim, a Laura Landoni voltou a seguir o Levi, ela continua seguindo o Levi, apesar de ter parado de seguir ele depois que acabou as gravações da novela. Voltou a seguir e já falou dele várias vezes. Já o William nunca mais tocou no assunto dela, né? Depois da novela. Enfim, né? Mas dizem que os dois têm uma grande amizade. Que bom, né? Porque, pô, sejam felizes.